Olá, eu sou a doutora Natália Marques, nutricionista de formação, 22 anos de experiência prática em nutrição clínica funcional. Atualmente eu sou coordenadora científica dos cursos de pós-graduação da VP Nutrição Funcional e venho me dedicando nesses 22 anos de profissão ao atendimento de pessoas com diversas demandas na área da nutrição, mas também na capacitação técnica do profissional nutricionista. Quando falamos de nutrição funcional, precisamos considerar essa temática de uma maneira, um olhar mais profundo. É um convite para que a gente ressignifique a ciência da nutrição. Porque quando consideramos a nutrição funcional, não estou apenas entendendo um órgão disfuncional ou pensando numa dieta, numa dietoterapia específica para uma demanda patológica. Quando falamos de nutrição funcional, nós estamos observando o outro, estamos observando a individualidade bioquímica. Então, dentre os pilares da nutrição funcional, nós temos a individualidade bioquímica como a nossa premissa máxima, tentando fazer um resgate deste atendimento não apenas no processo de doença, porque a doença ela não tem uma vida própria. Nós atendemos pessoas portadoras dessa doença. E eu acho que é isso que a nutrição funcional tanto me encanta. Eu tenho 22 anos de experiência clínica e nessa minha jornada de 22 anos eu conheci a nutrição funcional logo que eu me formei. Porque quando eu pensei em fazer uma pós-graduação, eu estava, na época, atuando na pediatria da Escola Paulista de Medicina. E para mim, trabalhar com crianças era um chamado. Só que, conversando com algumas colegas, elas me falaram, olha, lançou um curso novo da nutrição funcional, que para mim era uma coisa ainda desconhecida. E quando eu comecei a estudar nutrição funcional, ela começou a fazer mais sentido. Foi a minha segunda pós-graduação, há mais de 20 anos atrás. Eu sou da primeira turma de nutrição esportiva funcional, porque além de me encantar nesse trabalho com as crianças, eu queria entender mais sobre esse atleta, sobre esse esportista. E quando eu procurei o curso, foi simplesmente para ter mais uma pós-graduação. Mas qual não foi minha surpresa que a nutrição funcional me pegou de jeito. Por que eu conto isso? Quando falamos dessa nutrição funcional, eu não apenas estudava uma dietoterapia específica. A nutrição funcional, ela de fato muda a nossa jornada clínica de atendimento. Mudou a minha e tenho certeza que mudou de milhares de outros nutricionistas. Porque quando eu faço um atendimento de nutrição funcional, eu estou entendendo, logicamente, as bases bioquímicas, fisiológicas, fisiopatológicas, as demandas nutricionais daquela faixa etária. Mas nós vamos além. Eu preciso entender as disfunções e por que aquela pessoa chegou naquela disfunção. Todos nós temos um passado e esse passado pode trazer para a gente nossas fortalezas ou as nossas fraquezas em termos da nossa genética. Mas é um fato que se tem um paciente que chega hoje com problema intestinal, ele é muito mais do que um problema intestinal. Eu preciso entender não apenas do conteúdo alimentar, mas também desse comportamento alimentar, das suas escolhas, das suas vivências, do seu nível de estresse, do seu padrão de sono, do seu estilo de vida. São tantos pontos, tantos pilares que nós precisamos então considerar para fazer um atendimento em nutrição funcional. Então a nutrição funcional ela está presente na minha jornada há 22 anos. E como que eu enxergo hoje a nutrição funcional? Posso dizer que eu tive a sorte de acompanhar esse crescente da nutrição funcional. Como coloquei, eu estou dentro dessa jornada da nutrição funcional, comecei como aluna há mais de 20 anos atrás, então eu peguei toda essa subida, não apenas da nutrição funcional em si, mas da nutrição. Essa nutrição que nós temos apenas no Brasil. Esse nutricionista dentro do consultório é uma realidade muito brasileira e que sorte dos brasileiros de terem esses profissionais no seu cuidado de saúde. Porque o nutricionista, ele é o profissional que ele vai sempre visualizar a prevenção. Lógico, trabalhamos com doenças também, mas o nutricionista é o profissional mais capacitado para olhar a prevenção. E quando a gente fala dessa prevenção em termos de nutrição funcional, estamos de fato falando de mudar uma jornada de uma possível patologia que venha se instalar nesse organismo. Hoje, a nutrição funcional ganhou muita força da nutrição de precisão. A nutrição de precisão, ela trouxe um novo olhar para essa nutrição funcional. Por que eu digo isso?
A nutrição de precisão nada mais é do que termos recursos tecnológicos através de exames que podem me trazer mais pistas do que está acontecendo dentro do organismo desse nosso paciente. Então eu vejo a nutrição funcional ainda, num pleno crescimento. E esse crescimento, ele não é único e exclusivo da nutrição funcional. A nutrição no Brasil ainda está em pleno crescimento. Lógico, hoje, muito mais já turbinado das novas áreas. Então, a nutrição no Brasil hoje já chegou em diversas especialidades. Mas eu acho que um ponto muito importante, até para que a gente possa deixar aqui como minha experiência prática, não adianta o nutricionista ele acreditar que ele se capacitando em apenas uma área, ele vai suprir toda uma necessidade de consultório. Quem faz a nossa necessidade de consultório são os nossos pacientes. Então, aquele cliente que está ali naquela demanda, ele que faz com que o nutricionista precise continuamente se capacitar. A nutrição é uma ciência viva. Todos os dias saem publicados algum artigo de alguma demanda em que o nutriente, a alimentação, possa trazer benefícios, seja para manter a nossa longevidade, seja para a prevenção do câncer. Então não adianta o nutricionista escolher uma área e se dedicar única e exclusivamente a ela. Nutricionistas continuem atuando como nutricionistas. E a nutrição ela é abrangente, ela é sistemática. E esse é o convite da nutrição funcional. A gente exercita esse olhar do metabolismo, do sistema imunológico de maneira constante, independente do paciente. Tanto que eu, dentro da minha jornada profissional, eu não atuo no consultório apenas com uma área. Eu costumo dizer que eu atendo gente, pessoas com as suas demandas. Então, se me procuraram, é porque eles têm alguma queixa. Queixas mais leves, mais graves, de querer prevenção ou querer tratamento, tudo isso tem abertura dentro da minha área clínica. Por que que eu prefiro me manter dessa maneira mais generalista? Porque isso me dá uma oportunidade única de continuar exercitando esse olhar e essa escuta ativa do outro. O nosso mercado ele é muito promissor, tanto porque nós temos pessoas que estão adoecendo a cada dia. Então, a nossa expectativa de vida tem aumentado, as doenças crônico-degenerativas também. Isso só já é uma bela fatia do mercado em que o nutricionista pode atuar. Mas nós temos também esse mercado da prevenção, que ele precisa ser reforçado cada vez mais. A nutrição ela é uma das bases, dos pilares da estrutura de saúde. Para você ter uma ideia, nós temos 4 pilares de estrutura de saúde. Um pilar é a nossa genética, com todos os seus desafios e todas as nossas fortalezas. Genética a gente não muda, genética a gente ativa ou a gente pode tentar não ativar, mas genética, é quem somos. Nós temos o ambiente também que me traz toda essa interferência, então dentro do ambiente nós temos inclusive as nossas relações, pensando nas nossas relações familiares, profissionais e o bendito do estresse que todos nós estamos à mercê nos dias atuais. Nós temos também como pilar de saúde o estilo de vida. Engana-se quem acredita que nutrição está dentro do estilo de vida. Nutrição não está dentro do estilo de vida. Estilo de vida são as nossas rotinas, as nossas práticas esportivas, o nosso movimento, mas também as nossas escolhas alimentares, mas não a nutrição. A nutrição em si, ela é o 4º pilar da estrutura da saúde. Sem a nutrição adequada, nós não teremos um corpo físico apto nem para fazer interação com o ambiente, quiçá lidar com um processo de patologia ou com uma expressão gênica. Então são esses 4 pilares de saúde e a nutrição está inserida. Então como que eu enxergo hoje os desafios do mercado? Como eu contei, promissor. E por que promissor? Porque sempre haverá alguém que precisa de um atendimento nutricional. A nutrição ganhou muita velocidade de crescimento e também de reconhecimento e acho que as mídias sociais trazem esse serviço, porém também pode trazer muito desserviço, porque muitas pessoas acreditam que estão atuando na divulgação de informações na área da nutrição, mas na verdade são informações erradas. Então faz parte do papel do nutricionista e do nutricionista funcional também, esse olhar mais sistêmico de promoção da saúde e de comunicação. E por isso que a nutrição funcional não é apenas para quem quer atuar em consultório. A nutrição funcional ela dá oportunidade do nutricionista empreender em diversas áreas, porque quando estamos falando de uma alimentação, há quem precise trabalhar diretamente com o sistema de produção, ou seja, com alimentos mais sustentáveis, alimentos mais ricos nutricionalmente, processamentos diferentes
diferentes de alimentos. Nós temos também, né, todo o mercado do suplemento alimentar. O suplemento alimentar, em momento nenhum, vai substituir uma refeição muito bem conduzida, muito bem organizada. Porém, o suplemento alimentar, ele é sim, né, um complemento, porém, precisa ser um complemento adequado. Então, existem inúmeros, né, trabalhos hoje científicos mostrando que a escolha desse suplemento alimentar pode trazer diversos benefícios à saúde, mas precisamos olhar o rótulo desse suplemento, porque eu preciso de um produto mais clean label. E quem é o profissional, né, que vai ter esse conhecimento? Quem é o profissional que estudou para fazer uma validação de uma formulação mais adequada? O nutricionista. E quando a gente fala no nutricionista funcional, nós temos nessa base de formação essa visão sistêmica não só do indivíduo, mas do ambiente em que ele está inserido, desde a origem do alimento, dos sistemas produtivos, alimentos orgânicos, alimentos com agrotóxico, alimentos ultraprocessados, alimentos in natura, tudo isso faz parte da jornada do nutricionista funcional nesse entendimento mais profundo, porque não adianta, pacientes não comem rotas bioquímicas, pacientes não comem cálculos matemáticos. O que o paciente se alimenta é de comida de verdade, essa comida que precisou ser preparada para alguém. Então aqui nós também temos uma área de oportunidade de empreendedorismo, o empreendedorismo de quem olha essa jornada de acesso a esse alimento. Cada vez mais nas cidades grandes as pessoas alegam falta de tempo, o que é muito interessante, né? Se a gente for pensar que quanto mais recurso tecnológico a gente tem para facilitar a nossa jornada, menos tempo nós temos, né, para cuidar de nós mesmos, para produzir o nosso alimento. Então, nessa sociedade do cansaço que vivemos, olha que oportunidade incrível para o nutricionista também fazer essa logística de distribuição de alimento, as marmitas saudáveis. Todas essas são áreas de empreendedorismo vinculadas à nutrição. E por que na nutrição funcional é diferente? Não é diferente. A nutrição funcional é um olhar da individualidade bioquímica. Então, quando falamos de nutrição funcional, é o convite para o olhar da individualidade bioquímica. A nutrição funcional é o que precisa acontecer desde a graduação. Nós, profissionais da área da nutrição, precisamos ter essa visão sistêmica de que não é apenas um órgão doente, mas é olhar o corpo como um todo. Por isso que a nutrição funcional traz diversas áreas. Ela está inserida em todas as áreas da nutrição. Seja um paciente com espectro autista, seja, né, um esportista, um atleta de alto rendimento. A nutrição funcional está inserida em todas essas áreas. Então, para você que está chegando agora na nutrição, ou para você que já se cansou da área da nutrição, está querendo se reconectar com a profissão, né, é muito importante esse olhar da nutrição funcional. Ela pode trazer para você uma amplitude, né, dessa atuação do nutricionista. Não somos simples, né, profissionais que vão calcular dietas e trazer algo estático. Nós trabalhamos com gente. Então, se você gosta de trabalhar com gente, a nutrição funcional, ela tem essa oportunidade para você atuar em qualquer uma dessas áreas. Bom, minha trajetória profissional, ela é toda dentro da nutrição funcional. Então, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu realmente não sabia o que era ser um nutricionista. Ao longo dos anos da faculdade, eu fui me encantando com algumas áreas, principalmente no momento do estágio, na qual eu fui trabalhar dentro de UTIs, de unidades intensivas. E ali, para mim, começou a fazer sentido o que era a nutrição. Acabando a faculdade, como todos os outros profissionais da área da nutrição, a gente acaba se lançando, né, para fazer especializações, porque só a nutrição que a gente aprende na graduação é uma base. E a nutrição, ela é muito maior do que essa base, então precisamos de fato fazer especializações. Eu fui para a área da pediatria porque era algo que realmente me chamava, existia um chamado para trabalhar com crianças, gostava muito, né, dessa área, e foi então que eu conheci, né, a AVP. A AVP, né, hoje ela é uma faculdade, mas na época ela era um centro, né, um centro de nutrição funcional que trouxe essa ideia da nutrição funcional para o Brasil. Como aluna, eu comecei a perceber que essa relação nutricionista-paciente, ela ia além daquele nosso conteúdo.
O que significa isso? Não bastava eu conhecer as contas matemáticas do gasto calórico, não bastava eu reconhecer fontes alimentares específicas. Eu tinha que desenvolver o skill do atendimento, ou seja, da percepção da disfunção do outro. E foi aí que a nutrição funcional de fato entrou na minha vida. E quando eu digo que ela entrou na minha vida, não foi só na minha vida profissional, ela entrou dentro da minha casa, ela entrou dentro das minhas escolhas, ela entrou dentro da minha percepção do meu organismo dentro do ambiente em que eu estou inserida. Na época que eu estudava toda essa parte da nutrição funcional, eu já fazia mestrado. Então eu já tenho, né, mestrado, doutorado, são 8 especializações ao longo desses 22 anos, mas na época do mestrado, nós temos aquela visão muito, né, recortada do status de saúde, por conta realmente da demanda científica. E a nutrição funcional, ela me fazia esse exercício de olhar para fora. Então eu precisava dominar todas as técnicas, mas nunca poderia perder a humanidade do atendimento. Então foi isso que a nutrição funcional mudou na minha vida. Com os anos passando, eu fui convidada para ser docente, então eu estou, né, como docente na área de nutrição funcional há 20 anos e já passei por diversas, né, áreas, dou aula em diversas pós-graduações, sempre com a temática da nutrição funcional. Não porque me convidam pela nutrição funcional, mas porque essa é minha área é o meu olhar clínico, né? E eu acho que aqui é um ponto que gera muita dúvida, né? Talvez seja a sua angústia também, que nutrição funcional, ela é uma sub-área da nutrição. Não, nutrição funcional é nutrição. E quando eu falo que ela é nutrição, ela é um olhar dentro do manejo nutricional. Então, tudo que o nutricionista pode fazer, ela é organizada. Para isso existem ferramentas da nutrição funcional. E onde que eu cheguei hoje? Então, eu tenho 8 pós-graduações, eu estou cursando minha 3ª formação, eu estou numa formação atualmente, né, da antroposofia, de biografia humana, porque para mim essa jornada de entendimento do ser humano é uma máquina que não para. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu preciso entender cada vez mais, até para eu conseguir realmente ter sustentação para poder ouvir o outro. Meu atendimento clínico, né, é muito essa escuta ativa, eu deixo o outro falar muito para eu conseguir captar. Então eu estou numa nova formação, eu nunca parei de estudar dentro da área da nutrição, porque é uma ciência viva, e eu cheguei num patamar, eu não posso dizer que eu cheguei aonde eu queria ainda. Eu acho que eu já conquistei muito dentro da nutrição funcional, não só como coordenadora, ser docente para mim é uma das minhas principais realizações profissionais, gosto dessa capacitação, né, do profissional nutricionista, muito, adoro dar aula, né, sou professora das antigas, né, daquela que vai para uma sala de aula, gosta de uma lousa, eu realmente gosto, mas assim, o que eu vejo, né, de área da nutrição, eu consegui dentro da minha jornada, entender a origem do alimento. Em uma das minhas especializações, eu sou formada em agricultura biodinâmica também, que é essa, assim, desde a planta, o quanto que a gente consegue trazer isso, né, de status de nutrição e de saúde para o ser humano. Mas eu estou agora num outro momento que eu enxergo que a nutrição, ela ainda tem muito o que caminhar, né? Então, tanto dentro da área hospitalar, quanto da merenda escolar. Na área de merenda escolar, eu já tenho caminhado com alguns projetos no qual eu sou sempre chamada para fazer a sustentação técnico-científica, né, para conseguir inserir nessa merenda escolar e ter, de fato, né, um padrão alimentar que seja acessível para todos os brasileiros. Porque todos nós nos alimentamos todos os dias e todos os brasileiros merecem ter a melhor alimentação para que a sua nutrição traga longevidade livre de doenças, independente da classe social, né, das questões, né, culturais. Todos nós, como seres humanos, precisamos nos alimentar. E essa questão da merenda escolar, eu já estou chegando nesse momento, mas ainda tem muito trabalho pela frente. E a área hospitalar é o que hoje, para ser bem sincera, é o que mais me preocupa. A área hospitalar, ela precisa de um olhar renovador da área da nutrição, porque não é apenas sobre nutrir o outro, é sobre resgatar esse ser humano que habita alguém que tem uma doença. Então essa área hospitalar hoje, ela é um dos meus grandes focos de atenção e não acho que eu cheguei aonde eu precisava chegar. Ainda acho que eu tenho muitos anos pela frente e muito, né, dessas tecnologias que estão chegando, com a inteligência artificial, esse reconhecimento da nutrição, ela vai precisar ser repaginada ainda muitas outras vezes.